Você sabe o que significa Entrelaçadas? Um documentário com vozes de 7 mulheres que durante muito tempo foram silenciadas pelo preconceito e agora encontram espaço juntas. Não me toque, não me provoque, não vim aqui pra sofrer bulinação. Não me invoque, te dou um toque, não sou mulher para né, que eu tinha na minha mente que era uma doença muito feia. Eu senti muitas dores no meu corpo. E quando eu recebi, eu fiquei assim um pouquinho triste, fiquei para baixo, mas eu queria saber se tinha cura e eu ia ficar boa. E sim, a médica falou que tinha cura e que eu ia ficar boa. Sofri muito preconceito, na adolescência mesmo, na escola, como eu já falei, das amigas se afastarem. Olhando a gente assim como que tem medo de pegar. Foi um abalo bem forte, onde mexeu também na minha vida sentimental, onde o esposo deixou, né, pediu o divórcio. Descobri, aí usei o remédio 1 ano, graças a Deus. Me curei e até agora estou bem, graças a Deus. Tem fé em Deus que ele não volta mais. Moleque malandro, menino bonzinho, que bicho foi que tu viu? Tem vem de bobeira e pensa que é feira comigo, nem vem por um fio. Moleque malandro, menino bonito, que bicho foi que tu viu? Fala besteira, nem pensa que é feira, que eu sou da raça que te pariu. Oi, tudo bem? Eu sou o Adson Carvalho, diretor do documentário Entrelaçadas entre Vozes que Ecoam, e para mim foi um grande prazer participar desse grande projeto na universidade com o CIATEM, que foi um projeto de mapeamento das doenças negligenciadas, e a tradução desse conhecimento científico gerou algumas obras, exposições, bate-papos, documentários, entre outros. Graças a essa exposição feita por um dos projetos, que foi levar essas obras de artes, fotografias para dentro do Museu do Piauí, a gente gravou um documentário contando as histórias dessas mulheres que foram acometidas pela hanseníase e curadas. E isso se tornou um documentário que me ensinou muito como diretor, como artista, né, a observar todo o sofrimento e a superação desse sofrimento enfrentado por muitas mulheres. O documentário ele tem uma importância muito grande, não só para mim como artista, mas para todo o Piauí e para o mundo, né? Quando a gente percebe que essas mulheres elas são colocadas de lado na sociedade, e como esse preconceito ele é tão enraizado na sociedade que ele transforma uma cicatriz em uma chaga, né? em algo que vai perdurar, às vezes, durante a vida toda. A arte tem o poder de emocionar, provocar reflexões e transformar realidades. Quando ela se encontra com a ciência e os direitos humanos, nasce uma linguagem capaz de romper preconceitos e aproximar as pessoas de temas muitas vezes silenciados. Francilene Mesquita vai falar comigo sobre o protagonismo e ativismo das mulheres atingidas pela hanseníase e sobre o documentário Entrelaçadas, que traz a força destas mulheres. O filme, ele traz retratos diferentes dessas mulheres. Entrelaçadas, né, foi o nome que surgiu de um primeiro encontro realizado em 2023, aqui em Teresina, né, no qual a gente estava a pensar
como daria o nome àquele encontro. E a Universidade Federal, né, realizando uma pesquisa, querendo ouvir as demandas dessas mulheres, né, fez uma exposição que virou esse documentário. Eu sou a Maria Rita, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Piauí e eu estou muito honrada em poder falar um pouquinho sobre esse projeto tão especial que é o Entrelaçadas. Durante nossa pesquisa, né, nos deparamos com narrativas extremamente fortes, extremamente impactantes, e uma maneira de levar esse conhecimento que a gente estava produzindo da universidade para fora dos muros dela, para além, foi utilizar a arte como uma via, a arte como uma linguagem acessível. Pensamos em ir além e o documentário começou a nascer de pensar em integrar as narrativas que a gente já tinha tido em contato com a pesquisa em campo, a exposição, e aí encontramos um time de mulheres espetaculares que se disponibilizaram a dar rosto, dar voz a essa narrativa no aspecto de integrar saúde, arte, uma pesquisa que foi fundamentada em escutar, ir a campo para escutar essas mulheres. A gente não precisa dar voz a essas mulheres porque elas têm sua voz, a gente precisa dar ouvidos. A gente precisa fazer com que essa mensagem chegue mais longe. E eu acho que o documentário e a expansão, a dimensão que ele está tomando, está sendo muito gratificante. Yolanda, Dona Antonieta, Dona Elmira, que tem 80 anos, temos a Luzia, temos a Alaiana, temos a Angélica e também faço parte desse documentário, onde nós tivemos a oportunidade de contar não apenas a questão da hanseníase, mas falar um pouco das nossas histórias de vida, né? Que, de alguma forma, a nossa história de vida com a hanseníase também se entrelaçam. Através dos seus depoimentos, elas falam do preconceito, elas falam das formas que elas foram diagnosticadas, né? Elas falam como foi o tratamento, né? Cada uma vai falando como foi o seu percurso para o diagnóstico e para o tratamento e a cura da hanseníase. O número é imenso, o número de pessoas que estão contaminadas com a doença. Isso. O documentário ele vem justamente para isso, para dar o despertar. O despertar tanto para o gestor, olha aí as próprias mulheres, as próprias pessoas, né, sendo protagonistas da sua própria história, relatando sua história de vida, que não é uma tarefa fácil. Encarar uma câmera e dizer, eu tive hanseníase, tratei, curei. Então, para a gente conseguir reunir essas mulheres, né, foi um grande ganho, né, para o Estado. Muitos casos existe a separação, né, Francilene? Exatamente. Quando a gente vem falar assim da questão da saúde mental, dialogando até com a Yolanda sobre, né, a saúde mental ela é crucial, não somente para a questão da hanseníase, mas para toda e qualquer pessoa que estiver aí com um adoecimento. Né, precisa ainda haver políticas públicas, né, para essa questão da saúde mental. Nós temos relatos de mulheres, sim, não somente aqui no Piauí, mas se a gente for ouvir cada uma, a gente vai ter com certeza um número muito maior de mulheres que sofreram com a questão da hanseníase e a separação, né, na sua vida conjugal. Que está muito ligada à doença, né? Sim. Muitas mulheres perdem o companheiro quando tem uma doença ou quando tem um filho com adoecimento e o contrário não acontece. Não, não acontece. É muito mais difícil. A mulher, assim, ela exerce um papel na sociedade de muita responsabilidade. Antigamente, eu saía aí pelo Piauí afora, na carreta da hanseníase, a gente ouvia muito relatos, que a gente chegava na casa do casal e eles estavam dormindo separados. Por medo de passar a doença, né? Porque ela não tinha aquela informação correta. Mas também existia e existe outros fatores para isso. Para você, como é que foi participar de um filme que está sendo divulgado, que tem um impacto na sociedade? Eu confesso para você que eu pensei que não ia repercutir tanto assim, né? Mas
Graças a Deus que cada uma tem sua história e não foi história de fulano, a gente viveu aquilo. Inclusive o Fábio Solon falou que deveria ter a segunda vez das mulheres entrelaçadas, eu digo, e agora vamos pegar mais firme, né? Passar mais conhecimento. As mulheres entrelaçadas, ela vai prosseguir mais, com mais força, né? Porque a mulher piauiense, a gente tem um potencial muito bom. E temos nossa voz, nós temos a nossa vez, e não tem o porquê se esconder, né? Se passamos por um momento difícil, eu acredito que é para desenvolvimento nosso e desenvolvimento de outras pessoas também que se encontram recuados, se achando que não é capaz. É capaz sim, nem tudo que vem vai nos matar, muito pelo contrário, vai nos fortalecer. E as mulheres entrelaçadas é para isso, é para fortalecimento. Em um número maior de mulheres ou é porque eles estão escondidos? Eu acredito que eles se escondem, né? Acredito que se esconde, porque o número de homens também atingidos são muitos, né? Então, seria bom também os homens também pudessem falar, passar conhecimento, porque a gente fala mais só sobre mulheres, mas porque é as mulheres que se apresentam, as mulheres que deixam de se esconder e se expor para falar de uma doença que ela é muito preconceituosa para quem não conhece o que é hanseníase. Quando a gente fala assim, mulheres entrelaçadas, uma corda ela só pode ser entrelaçada se ela estiver no mesmo nível, no mesmo padrão. Fábio Solon constrói uma ponte entre ciência, arte e direitos humanos. Você traz a arte, a ciência e os direitos humanos juntos quando vem a exposição e depois o filme. Eu tinha duas identidades secretas. Um pesquisador docente, né, e um artista. E eu não conseguia associar as duas. Então, quando veio a pandemia, a professora Olivia Dias, da UFIP, ela falou, Fábio, eu quero te levar para o Centro Maria Imaculada para você fazer uma atividade de arte lá. Eu sou dentista de formação, mas eu não tinha propriedade, eu não tinha segurança em relação ao tema hanseníase. Todas as vezes que eu era levado, eu era mobilizado para o seguinte assunto, o dentista tem pouca participação. Mas a professora Olivia estava certa que o dentista tinha sim uma participação, e hoje na literatura a gente tem muitos referenciais. Só que nessa primeira visita ao Centro Maria Imaculada, eu fui para desenvolver uma atividade de arte. Então eu levei tela, pincel, tinta, e a gente foi fazendo atividade. Eu perguntei o que era saúde para eles e a gente foi representando isso por meio das pinturas. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre hanseníase e me enxergar o meu lugar e a minha contribuição nesse tema. Eu faço pesquisa qualitativa em saúde, entrevisto pessoas e a própria entrevista, o encontro com essa pessoa, me gera uma afetação. Essa afetação, ela se traduz para mim em forma de imagem. A primeira afetação que eu registro na minha memória aqui é uma imagem. Eu entrevistei uma gestante e ela falava para mim, Fábio, o parto para mim é uma caixinha de surpresa. Na mesma hora eu vejo uma caixinha de surpresa projetando, lembra o palhaço, né? Projetando o palhaço? Eu lembro a projeção da gestante. Então eu faço essa brincadeira da imagem e da representação o tempo inteiro. Aguarde, em 1 minuto a gente volta. O filme Entrelaçadas é uma produção que nasce da escuta sensível de mulheres atingidas pela hanseníase. Suas histórias precisam ser conhecidas. Foi lindo demais a apresentação, o auditório lotado, a sala de cinema lotada. Sim. E as pessoas assistindo, e a cada momento a gente ia se emocionando mais. Fale aí dessa conexão com o Fábio Solon e com o Alisson. O Fábio Solon, né, ele já com trabalho com a hanseníase, né, lá no Centro Maria Imaculada. Então, a gente, dentro do movimento e dentro das entrelaçadas, a gente já cria este link, já prepara aquela pessoa justamente. Não, você vai dar uma entrevista, não precisa você se esconder. Então, não foi difícil.
fazer essa conquista, porque a gente já tinha esse trabalho, né, de dizer, de falar da importância, né, do conhecimento e ter a coragem. O Entrelaçadas ganhou força com a questão do Alisson. Ele submeteu o documentário em vários festivais. Fomos para Floriano. O documentário esteve aí no Planeta Doc, esteve aí passando em outros espaços. E aí chegou ao Telecine. O documentário já passou em outro espaço também, que é o Museu de Imagem e Som. Estive na PUC, né? Também passando o documentário em um seminário internacional e com um grupo de estudantes, né, lá do Instituto Lauro de Souza, de Bauru. Isso online. E a colaboração que o Departamento de Mulheres do Morra Nacional está a fazer e quer continuar fazendo é a divulgação desse documentário. A gente também já passou na UBS da Santa Bárbara, e a ideia é a gente chegar, conversar, falar do documentário, né, e ir passando, não só passar o documentário, mas o mais importante também é debatê-lo. Deixe um recado para as mulheres, para todo mundo, sobre preconceitos sobre a hanseníase. Eu estou na militância, né, há 17 anos. E por que eu ainda estou aqui, né? Não é só porque eu tive a hanseníase, mas foram as ações, né, as questões que eu enfrentei com a hanseníase, né? Seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha vida conjugal, né? Então, o que me faz ainda estar aqui é isso, é a minha luta, é fazer com que a gente seja porta-voz, né, da questão do tratamento, do diagnóstico da hanseníase, mas também porta-voz de combater esse preconceito que não está somente na hanseníase, mas está, né, aqui enraizado na nossa sociedade. Mas a gente levanta essa bandeira de luta, né, para falar sobre a hanseníase, porque nós somos o segundo país do mundo, né, em números de casos de hanseníase. Para finalizar, Yolanda, fala aí como combater o preconceito, porque uma das coisas que você fala é que tem pessoas que elas chegam e não sabem que quando você começa o tratamento, para de transmitir. É isso, se você se deparar com uma pessoa que está em tratamento, não se afaste, porque no período de uma semana que já está tomando a medicação, já não transmite mais, né? Quando a gente vai para um lugar, no meu caso, quando eu vou para um lugar que eu não posso passar muita hora em pé, eu levo aquele cordãozinho que é deficiências invisíveis, né? Tem pessoas que não dão muita importância, porque olham para a aparência, né? Mas cada um sabe o que passa, né? Então, o que eu quero deixar nessa tarde é zero preconceito. Né? Se você tem um parente, um amigo, uma pessoa próxima que está em tratamento ou que ficou com sequela, abrace. E a frase eu vou deixar: não cuide de mim sem mim, não cuide da pessoa sem a pessoa. Você encontra o Alisson? Não, primeiro as meninas, né, com elas. Eu fiz essa pesquisa em concordância, né, e com consentimento do grupo que existe no Morran e no Centro Maria Imaculada, que foi fazendo o processo de contato com as mulheres o tempo inteiro. Então, algumas entrevistas eu fiz com consentimento da mulher, também perguntando se ela está confortável em apresentar a sua experiência para um homem, né? E aí a gente foi desenvolvendo a pesquisa. Quando a gente apresentou a exposição, todo janeiro a gente se mobiliza para fazer alguma atividade de educação em saúde. E a exposição estava sendo uma marca forte, né, a cada ano. E a gente, diante de todo aquele cenário lindo e daquela mobilização que aconteceu, o dia da estreia Norma foi um dia assim mágico. Todas as mulheres ali na frente, fazendo a sua defesa, sensibilizando e mobilizando as pessoas. Então eu estava em êxtase nos bastidores, porque o protagonismo era delas. Isso. Mas nesse processo inteiro eu falei para o Alisson Carvalho, que é o meu grande amigo, e eu também sou fã dele, assim, sabe, do trabalho dele. Ele tem atuação em teatro, em audiovisual, em tanta coisa. E eu falo assim: Alisson, por favor, fica pertinho de mim aqui.
Então eu encontrei com o Alisson e falei, Alisson, eu queria fazer um registro do que está acontecendo, eu estou muito sensível com o que acabou de acontecer. Ele, vamos fazer. Fazer arte não é barato, você sabe disso. Mas a gente bancou. Mais caro ainda. Mas a gente bancou isso, e aí eu fiz o roteiro, e o Alisson transformou isso num passe de mágicas. Então, assim, ele tem esse dom de transformar muitas coisas, por exemplo, que eu escrevo, ou que outras pessoas fazem, ele também faz isso, em uma obra de audiovisual, e eu fiquei encantadíssimo com tudo, assim. Qual é o resultado disso nesse momento? Você já tem, assim, porque é impactante o documentário, e ele é impactante tanto pela coragem delas de estarem ali, se mostrando a força que tem, como o impacto de tratar de um tema que está muito invisível. A gente ficou muito feliz com essa repercussão inteira e eu acho que isso tudo é incrível, incrível. Mas a transformação que aconteceu nesses microespaços e microprocessos, na realidade de vida de cada uma dessas pessoas que participaram do documentário, é o maior ganho, assim. Ter essas pessoas, compartilhar numa mesa, de uma exibição, de um congresso, de um evento científico, com a participação delas em uma aula, por exemplo, no curso de medicina, é incrível. Elas têm propriedade para falar, as pessoas escutam e a gente quer valorizar isso, a escuta. O Alisson primeiro submete o documentário para vários editais, a gente tenta com isso ocupar espaços, né, e garantir que o tema ele seja realmente disseminado, mas enquanto ele submete nesses editais, a gente não pode colocar em uma plataforma de domínio público, por exemplo. Então, a gente tem que esperar um pouquinho, passar esse momento de aprovação e seleção para que a gente possa cadastrar. Mas ele já, esse ano, vai ser publicizado, vai ter domínio público e as pessoas podem assistir em casa, pelo YouTube, qualquer recurso. O documentário me ensinou muitas coisas e eu acho que a maior delas é que o afeto é a única coisa que rompe todas as fronteiras. E só quando nós nos aproximamos dessas pessoas acometidas pelas doenças negligenciadas é que a gente entende que às vezes até para abrir uma porta, para pegar uma chave, para desenvolver um trabalho que qualquer pessoa desenvolveria de forma simples, para uma pessoa que tem que foi acometida com alguma doença, que sofreu alguma limitação, se torna um desafio. E apesar desses desafios, elas nos ensinam que é possível superar qualquer coisa. Não me toque, não me provoque, não vim aqui pra sofrer bulinação. Não me invoque, te dou um toque. Não sou mulher para subornar. Né, que eu tinha na minha mente que era uma doença muito feia. Eu senti muitas dores no meu corpo. E quando eu recebi, eu fiquei assim um pouquinho triste, fiquei para baixo, mas eu queria saber se tinha cura e eu ia ficar boa. E sim, a médica falou que tinha cura e que eu ia ficar boa. Sofri muito preconceito, na adolescência mesmo, na escola, como eu já falei, das amigas se afastarem. Olhando a gente assim como que tem medo de pegar. Foi um abalo bem forte, onde mexeu também na minha vida sentimental, onde o esposo deixou, né, pediu divórcio. Descobri, aí usei o remédio 1 ano, graças a Deus. Me curei, até agora estou bem, graças a Deus. Tem vezes que ele não volta mais. Que a voz do filme Entrelaçadas continue ecoando, inspirando mulheres e toda a sociedade a compreender que a hanseníase tem tratamento, tem cura e que as sequelas não definem quem uma pessoa é. Até o próximo Sob Outro Olhar.
Joga seu olhar como quem quer me alcar, beija bem suaves. Chega mais perto, fala que não ouve, beija bem suaves. Como se descobre o amor, como se sentir o calor, como se revela a cor. Como se descobre o amor, como se sentir o calor, como se revela a cor. Seja o que quiser. Seja o que quiser. Vai ser surreal pra mim, 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 vai ser surreal pra mim. Seja o que quiser. Seja o que quiser. Vai ser surreal pra mim, 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 vai ser surreal pra mim. Seja o que quiser. Seja